Oiê! Quem não gosta de um pãozinho doce, seja no café da manhã ou no lanche da tarde? Eu amo colocar a mão na massa e aqui em casa eles estão sempre presentes. É um pãozinho fácil, fofinho e delicioso. Com ingredientes simples e de forma descomplicada, você vai preparar este pãozinho maravilhoso para você saborear com a sua família e tenho certeza que será sucesso na sua casa. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal, deixa seu like aqui no vídeo e ativa as notificações no sininho para você não perder nada do que rola por aqui. Então agora, bora começar! Então vamos começar a receita pelo preparo do creme branco. Aqui na panela eu tenho leite integral, vou adicionar açúcar refinado, manteiga sem sal. Para saborizar eu vou utilizar essa pasta de baunilha da marca da Bella. Você também pode utilizar a fava de baunilha ou o extrato, ou se você não quiser, você não precisa também colocar. Então agora eu vou levar essa panela ao fogo até levantar a fervura. Enquanto meu leite ferve, eu tenho aqui numa outra tigela leite condensado. Vou adicionar amido de milho, misturo bem para ele dissolver aqui por completo. E por último, eu vou colocar aqui as gemas. Vou misturar bem para ficar tudo bem dissolvido. E assim que o meu leite ferver, eu vou adicionando aqui aos poucos esse leite sobre essa mistura de gemas para não talhar, até que eu chegue mais ou menos nessa mesma temperatura do leite, certo? Esse processo aqui a gente chama de temperagem e ele facilita muito na hora que a gente vai trabalhar com creme de confeiteiro, porque ele otimiza o tempo. Em vez de eu levar todos os ingredientes ao fogo, né, no início e ficar mexendo até o amido engrossar, quando eu inicio fervendo o leite primeiro, né, eu já ganho uma temperatura aí de fogo muito maior. E agora, quando eu jogar essa mistura aqui dentro e levar ao fogo, ele vai engrossar muito mais rápido, sem a necessidade de eu ficar mexendo desde o início. E agora sim eu vou levar ao fogo novamente até engrossar, mas você vai ver que é bem rapidinho agora. Dois minutinhos se passaram, meu creme já engrossou, olha só que lindo que ele fica. Gente, esse creme aqui é maravilhoso para você utilizar também no recheio de bolo, para você utilizar numa sobremesa. Divino. Bom, para fazer ele de coco agora, eu vou adicionar aqui, ó, coco seco. Estou utilizando o coco em flocos finos, mas você também pode utilizar o coco em flocos médios, caso você goste. Eu só não aconselho utilizar o coco fresco porque ele é bem perecível e como a gente vai utilizar ele sobre o pães, né, é meio arriscado. Então agora eu vou transferir para o refratário, vou cobrir com um saquinho plástico rente ao creme para não criar nenhuma película e vou deixar esperar esfriar aí por aproximadamente umas 2 horas e você pode colocar ele também na geladeira. Eu vou começar agora o preparo da massa, iniciando pela esponja. Então eu tenho aqui leite, esse leite ele está em temperatura ambiente, então é importante que ele esteja em temperatura ambiente. E vou adicionar aqui o fermento seco instantâneo que vocês encontram facilmente em lojas, né, supermercado, que são esse aqui de saquinho em pó. Então eu vou dissolver ele aqui no leite. É importante que a gente dissolva ele para evitar que fique, né, alguns pontinhos sem dissolver na massa, tá? Feito isso, eu vou adicionar aqui açúcar refinado e farinha de trigo. Misturo até tudo se dissolver aqui muito bem. E agora eu vou cobrir com papel filme e vou deixar descansar por aproximadamente uns 20 a 25 minutinhos, tá? Até formar aqui a esponja. 25 minutinhos depois, sua esponja vai dobrar de volume e vai ficar nessa consistência. Então agora eu vou começar a fazer a massa de reforço. Na tigela eu já tenho leite condensado, vou adicionar um ovo inteiro, manteiga em temperatura ambiente sem sal. Vou adicionar aqui agora, ó, a esponja. Agora eu vou dar uma misturadinha bem aqui e vou adicionar o sal refinado. E agora aqui por último, eu tenho farinha de trigo e eu vou adicionar essa farinha aos poucos aqui. Então eu vou colocar metade dessa farinha, vou misturar. Coloco mais uma parte e vou misturando até que todos os ingredientes líquidos vá absorvendo a farinha aqui. Quando chegar nessa consistência que já formou uma massinha, eu vou transferir agora ela para a bancada de mármore, né, ou granito, para começar a sovar. Então agora que eu vou começar a rasgar a massa, ó, puxo ela com a palma da mão, empurro e puxo.
Ó, empurro e puxo. E é importante que você faça esse processo, porque ele vai misturar muito bem aqui todos os ingredientes e vai trazer também maciez para o seu pãozinho. Se você quiser, você também pode colocar essa massa na sua batedeira com o batedor gancho e fazer todo esse processo lá. Ou caso você tenha uma maceira, você também pode fazer já direto na maceira. Eu faço esse movimento aproximadamente aqui uns 8 minutinhos até eu perceber que a massa ficou bem lisinha. Depois de uns 8 minutinhos aqui rasgando a massa, eu juntei ela e agora eu vou adicionar aqui o restante da farinha aos poucos, não coloco tudo de uma vez e vou sovando para terminar de dar o ponto. Conforme você for sovando, você vai colocando o restante aos poucos da farinha. E aí você vai perceber que ela é uma massa bem pegajosa, bem úmida. E conforme você sova, deixa ela um pouquinho paradinha aqui na bancada, ó. Que o próprio líquido vai absorvendo a farinha. E ó, ela vai ficando bem mais fácil de trabalhar. Olha só que linda que ela tá, ó. Bem fofinha, bem macia. Então não fique colocando excesso de farinha de trigo conforme você for sovando. A farinha de trigo é a quantidade da receita, tá? Porque quanto mais farinha você colocar aqui, mais pesada a sua massa vai ficar, mais seco, né? E pesado você terá o seu pão, tá bom? Depois que você colocou toda a farinha de trigo, ó, você começa a sovar ela por aproximadamente uns 10 minutinhos para ela voltar a ficar bem lisinha. Para você saber se a massa chegou no ponto, ó, você vai esticando ela bem de leve e ela tem que, ó, ficar bem fininha, tá vendo? Bem transparente. Isso significa que a gente conseguiu fazer uma boa rede de glúten na massa, ó. Então ela não rasga facilmente, tá? E isso aqui se deve a uma boa sova. Então a gente tem que sovar bastante ela, ó, para ela chegar aqui nesse ponto, tá? Sovei minha massa, agora eu vou colocar aqui um saquinho plástico sobre ela, só para ela não ressecar. E vou deixar ela descansando aqui por aproximadamente uns 10 minutinhos, só para o glúten dar uma relaxada. E eu também. E em seguida a gente volta para modelar. Agora eu vou dividir a massa e vou pesar ela porções de 64 gramas. Vou fazer meus pãezinhos nessa assadeira retangular, mas você pode fazer em qualquer outro tipo de assadeira. E eu untei ela com desmoldante, você também pode utilizar manteiga ou margarina. E agora que eu pesei toda a minha massa, eu vou fazer o processo de bolear ela, que é você colocar a massa aqui, ó, no centro da sua mão e ir girando para que ela fique bem bonitinha, bem lisinha e uniforme. Olha só a diferença que ela fica, ó. Então ela fica bem lisinha. Se por acaso você não conseguir, você vai fazendo, ó, a massa vai puxando ela, puxando, tudo para baixo, até você perceber que ela ficou bem lisinha aqui em cima. Coloca ela aqui e gira. É uma forma também de você bolear ela. Coloquei aqui na minha assadeira os pãezinhos, um do ladinho do outro, e agora eu vou cobrir com um saquinho plástico, né, ou papel filme, e vou deixar crescer até dobrar de volume. Assim que os pãezinhos dobrarem de volume, é só vir aqui, ó, pincelando uma gema por cima. Agora eu vou levar ao forno a 180 graus por aproximadamente aí 25 a 30 minutinhos, né? Mas vocês vão perceber que ele vai dobrar de volume e ficar bem douradinho por cima. 30 minutinhos depois e olha só que lindeza que esses pãezinhos ficaram, gente. Olha isso. Olha o brilho desses pãezinhos. Olha que coisa mais linda que eles saem, ó. Perceba que eles ficam bem douradinhos por cima, ó. Cresceram, ficaram lindos. Eu fiz mais uma receita de massa para dar uma outra sugestão aqui, que é assar
nessa forma redonda, que eu acho que fica bem bonito. Inclusive, para quem vai fazer para vender, vocês também já podem assar diretamente naquelas forminhas de alumínio, quadradinha, né, redonda também, que fica bem legal. Então eu vou untar com desmoldante a assadeira. E aqui eu já tenho, ó, as minhas bolinhas que eu já boleei. E aí eu só vou colocando aqui uma do ladinho da outra. Deixa um espaço de aproximadamente, ó, um dedo entre cada uma, porque elas ainda vão crescer. Essas bolinhas eu pesei 40 gramas cada uma. E agora eu vou cobrir também com um saquinho plástico aqui por cima e vou deixar crescer até dobrar de volume. Dobrou de volume, vamos pincelar com gema também e levar ao forno a 180 graus para assar. Eu vou fazer agora uma caldinha para umedecer os pãezinhos. Então eu tenho aqui na panela leite integral e vou adicionar leite condensado. Dou uma misturadinha e vou levar ao fogo por aproximadamente de 3 a 4 minutinhos, que eu quero que essa caldinha dê uma leve encorpada. Vou mostrar o ponto para você. Depois que levantou a fervura, você conta de 2 a 3 minutinhos e já pode retirar a calda do fogo. E com o pãozinho ainda quente e a calda também quente, ó, eu vou espalhar agora essa caldinha aqui por cima. Coloque ela ainda quentinha para que ela consiga penetrar bem nos pãezinhos. Não se assuste porque eu coloquei bastante calda e assim mesmo, ó, vai ficar mais ou menos um dedo de caldinha aqui no fundo da assadeira. Conforme ela for esfriando, ela vai absorvendo esse restante da calda. Você pode até abrir assim os seus pãezinhos, ó, no meio, para que a calda penetre bem aqui entre os pãezinhos também. Coloquei o creme aqui numa manga de confeitar e agora eu vou colocando aqui sobre os pãezinhos. Com a ajuda da espátula, agora eu venho, ó, espalhando o creminho aqui por cima. E agora aqui por cima eu finalizo com um pouquinho mais de coco seco ralado. Eu gosto de aguardar agora aproximadamente uns 30 minutinhos, né, para que o pãozinho absorva totalmente a calda, para daí em seguida servir. Para rechear a rosca, você tem várias opções. Uma delas é você pegar a manga de confeitar e vir preenchendo aqui com o creme de coco entre os pãezinhos, ou você também pode tirar ela aqui, ó, desenformar ela da assadeira. E aí, com um bico 21, você vai colocando, ó, o creme aqui dentro, fura, aperta, preenche, o pãozinho começa a estufar. E assim eu vou fazendo em todos os pãezinhos aqui. Eu aguardo o pãozinho esfriar para poder fazer isso, porque senão, se ele estiver muito quente, ele pode desmanchar na hora que você preencher com o recheio. E aí é só você colocar, ó, sobre um prato, olha só que lindo que ele fica. Como a rosca fica muito bonita, né? Então, para não estragar a beleza dela, eu optei em colocar o recheio por baixo. Para finalizar a rosca, eu fiz aqui um gel de brilho, que é muito utilizado aí nas padarias. E esse gel de brilho eu fiz com água, açúcar, amido de milho. E para saborizar eu coloquei pasta de baunilha, mas você também pode colocar qualquer tipo de essência, que fica bem gostoso. Inclusive uma essência de laranja combina muito bem aqui também. E aí eu levo tudo ao fogo até engrossar. E aí com o pincel eu venho passando em toda a superfície aqui do meu pãozinho. É isso que traz, olha que coisa mais linda, aquele brilho, né, sobre os pães que a gente vê na padaria. E agora é só vir polvilhando um pouquinho de coco aqui, ó, somente na lateral da rosca. Você também pode montar os seus pãezinhos nessas forminhas forneáveis, olha só que graça que fica. E aí aqui você pode tanto vender ele assim, caso você for vender, ou você também pode rechear. Para rechear, eu vou colocar o bico aqui no meio do pãozinho, ó, e vou entrar com ele lá dentro e apertar até preencher. Viro e faço isso no outro pãozinho aqui, ó. Bom, e agora por cima eu finalizo com o gel de brilho e polvilho com o coco ralado. Ah, e me fala se você não queria agora uma mesa desta recheada com esses pãezinhos e um cafezinho passado na hora. Deu água na boca, né? Massa fofinha, saborosa,
recheada com esse creme de coco. Ficou divino. E você também pode optar em rechear com gotas de chocolate ou utilizar outros tipos de recheios. E olha só que charme que ficou o pãozinho embaladinho, lindo para você presentear ou vender. Tenho certeza que quando você fizer, você vai amar essa receita. E se ficou alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Te espero então no próximo vídeo, toda terça-feira, às 18 horas. Um beijo e até mais!